Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e nesse vídeo vou responder mais uma pergunta sobre o ambiente Full Stack ou sobre como ser um desenvolvedor Full Stack, aquele programador flexível que consegue desenvolver funcionalidades tanto no back-end quanto no front-end. E eu vou ler a pergunta aqui rapidinho. O Paulo Tarcísio perguntou: Túlio, meu camarada, hoje me deparei com uma dúvida intrigante. No levantamento de requisitos, como um diagrama de classes pode ser utilizado para auxiliar o programador a criar uma aplicação, uma vez que a linguagem utilizada não é orientada a objetos, ou pelo menos no paradigma não seria implementado na aplicação. Então, o que ele tem um diagrama de classes que ele quer utilizar para entender o problema, mas em JavaScript, em React, etc., em Node.js, por exemplo, a gente não tem exatamente essa representação, né? Se a gente não estiver utilizando a programação orientada a objetos no JavaScript e no Node, a gente não tem exatamente essa representação. Então, Paulo, o que acontece, tá? Quando a gente tem essa situação, o que você pode fazer? Se você olhar diagrama de classe, a gente tem basicamente 3 níveis aí de detalhamento aí do diagrama de classe. A gente tem um que é muito mais próximo da regra de negócio, um que é muito mais, e ele vai ficando cada vez mais próximo da implementação de código, tá? Se a gente for pegar uma linguagem de programação orientada a objeto, tá? Então, Java puramente, né? Então você faz ele inteirinho já em programação orientada a objeto. O que você vai fazer? Você vai fazer esses 3 níveis. Quando a gente está no ambiente em Node, em JavaScript, ou estou querendo guardar dados num modelo muito desestruturado, como no NoSQL, né, no MongoDB, ou simplesmente eu estou tentando utilizar mais funcional, programação funcional, o que eu faço, tá? O grande detalhe é o seguinte: você pode utilizar o primeiro nível, que é mais próximo da regra de negócio, tá? Mais próximo dos negócios. Então você pode utilizar o diagrama de classes não para representar suas classes, mas representar os dados da sua aplicação muito mais próximos do problema do cliente. Então você vai modelar com o cliente: olha, essa entidade sua aqui se relaciona com essa, que seriam 2 classes relacionando, mas muito mais alto nível. Você não entra no nível de implementação, simplesmente para ficar mais fácil de entender o problema. Então você vai documentar o problema e não a solução com o diagrama de classe. Tá? Então é muito importante isso. Você documenta como seus dados vão se relacionar e etc. Mas a implementação ela pode ser feita em JavaScript, por exemplo, e você não precisa utilizar classes nem nada. Você pode representar elas dentro do código de uma maneira diferente. Então você vai utilizar esse diagrama simplesmente para realmente documentar seus requisitos e ficar mais próximo ali de uma conversa, uma comunicação mais próxima para abstrair esse problema junto com o seu cliente. Tá? Então não necessariamente você precisa remover nem nada nesse sentido. Você pode utilizar. E é interessante o seguinte: você pode utilizar os outros diagramas também. Tá? Então, o diagrama de sequência, você tem um processo que é muito complicado de entender como que ele funciona, você pode documentar utilizando o diagrama de sequência. Diagrama de estados é perfeito para utilização em React, porque você tem estados, né? Então a nossa interface em React, ela é feita em estados. Então sim, a gente consegue pegar esses diagramas da UML, principalmente diagrama de classe, sequência e estado, e utilizar em outros paradigmas e no ambiente full stack, que ele é tão diferente, né? Porque se a gente pega uma REST API, por exemplo, em Node, ela é muito mais simples. Não necessariamente eu preciso ter uma classe para gerenciar isso. Se eu pego uma interface feita em React, ela é muito diferente, né? Então ela é muito mais, representa um estado, que aí fica legal um diagrama de estados, do que um MVC, por exemplo. Aliás, fica a dica aqui: não usa MVC com React e nem tenta fazer isso, tá? Vamos deixar só isso resguardado aqui. Então sim, você pode utilizar para entender melhor o problema do cliente. E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Dia 1º, 3 e 5 de abril, a gente vai fazer mais uma edição do Full Stack Lab. Um evento 100% gratuito e online, onde a gente vai mostrar os primeiros passos até colocar uma aplicação rodando no ar, tá? Aqui no Dev Pleno. Então basta clicar no link que tem aqui embaixo na descrição e garantir a sua vaga. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui e mandar para um amigo também que precisa entender isso ou explorar melhor esses diagramas e utilizar mesmo com linguagens e abordagens novas, como eu mostrei para vocês aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!